Covid-19. A TV Batatais está com você. Em nossos programas, trazemos as últimas notícias sobre o Covid na cidade e como se prevenir. Use álcool gel, pratique o distanciamento social e sempre use máscara. Se todos seguirem as regras, vamos vencer o coronavírus e viver em paz. Mais uma campanha da TV Batatais, a TV do nosso povo. Muito bem, muito boa noite. Estamos aqui na nossa TV Batatais. Hoje estamos fazendo às vezes aqui do nosso grande Adir de Souza, que está viajando. E hoje o Desvendar dos Dogmas, através do Sr. Cid Bertanha, ele está aqui para responder alguns questionamentos que nós estaremos falando aqui. Sr. Cid Bertanha, um abraço, boa noite. É sempre bom recebê-lo aqui na TV Batatais. Tudo bem? Tudo bem, Devair, boa noite aos ouvintes da TV Batatais. É um prazer também estar aqui novamente com vocês. Tá legal. A gente, primeiramente, vai começar aqui fazendo algumas perguntas na questão aqui que o Sr. Cid gosta de responder, perguntas um tanto além do quem, sei lá, mas no finalzinho eu gostaria de fazer algumas perguntas atuais para o Sr. Cid Bertanha, e a primeira, Sr. Cid, é o seguinte: por que é que existe diferença entre os seres humanos em se tratando do biotipo, como, por exemplo, o oriental e o ocidental? Por que que existe essa diferença? Muito bem. Bom, as diferenças fisiológica e anatômica da formação dos corpos depende das irradiações da Terra, do meio em que está. Então, dependendo do ângulo do planeta que você vive, as irradiações vai dar forma aos corpos mais ou menos dentro daquela natureza. Então, é normal isso. E também sobre as raças, da sua origem espiritual, sempre imprime uma marca, um ponto marcante no ser humano, Eles não são todos iguais, têm as suas individualidades, mas o mais importante de tudo é o solo onde ele se encontra, onde ele foi criado. E o que veio primeiro, o oriental ou o ocidental? O que foi criado em primeiro lugar? Ou vieram todos juntos? Vieram todos juntos. O processo de encarnação, que aí nós não estamos falando de reencarnação, mas de encarnação, encarnou 700 espíritos humanos no planeta Terra, em 7 continentes distintos. Foi 100 espíritos humanos em cada continente. Este foi a chegada do espírito humano na face do planeta Terra. Quem quiser conhecer bem sobre isso, é ler o livro Os Primeiros Seres Humanos, da autora Rosélis von Sass, editado pela Ordem do Graal na Terra. Lá está o desvendar de todos os acontecimentos e o surgimento do homem na face da Terra. Bom, por que o oriental tem o olho puxado, Sr. Cid? Então, é a impressão que se dá sobre as irradiações dos astros e da Terra, dos minerais da Terra, de todo o elemento que se encontra ao redor dele. Você veja que até os animais se diferenciam também de região para região. Exatamente. E isso são irradiações, irradiações terrestres, irradiações da natureza daquele meio, que imprime certos
moldes, né, da formação da vida. Certo. Essa é uma pergunta um tanto quanto mais extensa, então eu sou obrigado a ler aqui também na íntegra. Tufões, furacões, terremotos, erupção vulcânica e outras catástrofes que destroem e matam. Isso é da natureza ou são medidas tomadas por um ser superior para que nós, os seres humanos, acordemos para o mundo? Não, não é uma vingança do Criador, não é um ato de violência do Criador, jamais. É um planeta onde tem vidas humanas, ele é um planeta vivo, ele tem uma atividade do seu movimento, da sua natureza constante, né? Você veja que as irradiações solares atravessam toda a crosta terrestre e aquece o panelão que tem lá no centro da Terra, de mais ou menos 5.000 quilômetros de diâmetro, né? Formado de uma liga de ferro e de cromo, e que se mantém numa temperatura aí por volta de 4.000 graus. Isso daí os russos, lá no passado, na época da Guerra Fria, eles conseguiram identificar e codificar essa natureza do núcleo da Terra. Hoje, talvez, outros países também já devem ter feito isso, mas os primeiros que identificaram esta posição geológica do núcleo da Terra foram os russos. E então isso é um panelão que vai esquentando, 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 e uma hora tem que vazar um pouco da pressão. É onde tem os vulcões aí, né? E todos esses acontecimentos que se faz. O que acontece é que o ser humano hoje, ele está muito desligado, ele está desconectado da natureza. Ele não sabe de nada. Ele não sabe de nada e não quer saber de nada. E muitas vezes é pego de surpresa. Entendeu? Se nós fôssemos mais vigilantes, estivéssemos mais atentos à natureza, nós naturalmente iríamos saber a hora de você se retirar de um local, ou de se precaver, né? Nós estamos vendo hoje as pessoas, por uma razão ou outra, construir edificações, moradia, em lugares que é sabido que vai haver avalanche, escorregamento e tudo mais, né? Várzeas de beira de rio, aonde dá inundações, é só ter chuvas fortes que vai haver inundações, e as pessoas continuam se alojando lá e muitas vezes ainda se faz de vítima. Entendeu? Mas é vítima do seu próprio destino, das suas próprias ações, das suas tomadas de resoluções. A pessoa não é vítima da natureza, ela é vítima dos seus atos, das suas consequências que ele mesmo tomou de decisão para a vida. Estados Unidos é um país tão avançado, né? Mas até hoje, Cecília, parece que a questão dos vulcões, né, o estrago que sempre os vulcões fazem nos Estados Unidos, principalmente. Os furacões, principalmente, né? Furacões, exatamente. Furacões. O que se explica isso? Os furacões, ele está ligado a uma central de fúria, causado pela fúria humana, pela natureza humana. Quem impulsiona essas tragédias, né, essas tragédias violentas, são as fúrias humanas. Eu me lembro, sabe, quando noticiou o primeiro furacão nos Estados Unidos. Hoje tem central lá de detecção de movimento dos ares, dos furacões, e ele já cronometra a velocidade dele, prevê a hora da chegada, se vai chegar, se não vai chegar, mas isto são fúrias. É diferente de um vulcão, de um tremor de terra, que a terra está sempre em movimento, sempre se ajustando, sempre se recolocando na sua forma melhor possível, que a natureza imprime isto, mas os furacões, hoje, na época em que nós estamos, é uma consequência das formas de pensamento do ser humano. Por que na América do Sul a gente não tem isso, Cecília? Porque aqui nós não temos guerra, nós somos um país muito pacificador. Os
o sul-americano, né? Todo sul-americano, ele é pacificador. Nós não temos guerra aqui, não temos ira contra nós. Nós não despertamos nos seres humanos a raiva contra nós. Consequentemente, nós estamos livres também dessas fúrias. E graças a Deus, né? É. Ainda bem, né? A gente está um tanto quanto livre de tudo isso. Sim. Bom, outra questão. Mudando de assunto agora para falar dos sentimentos. Assim. Falar de sentimento, amor e outros sentimentos, né, do que é formado. Na verdade, o que são esses sentimentos? Principalmente a saudade. A saudade. A saudade, quando ela é realmente formada, quando se criou um laço de amor, um laço de amizade muito forte, quando alguém parte ou quando alguém vai para outros cantos e que você fica distante, realmente gera a saudade. E a saudade é uma coisa bonita no ser humano, é uma grandeza de alma, né? De espírito, né? É um valor que a pessoa conserva e cria dentro de si, e realmente isso uma hora ou outra eclode, né? Apesar que hoje nós temos aí, né, o mundo digital aí, que você com o celular você consegue ver a pessoa do lado de lá e muitas vezes matar um pouco a saudade. Mas quando há um verdadeiro amor, a saudade sempre fica assim, e é uma coisa bonita no ser humano, é uma coisa valorosa, que edifica as pessoas, não destrói não, edifica sim as pessoas. E por que esse relacionamento entre a dor sentimental do coração? Onde é que descobriram que é do coração? A dor, o sentimento, né? Aquilo que magoa, né? Aquilo que entristece, aquilo que dói, é o problema da traição, né? Da traição, da falta de reconhecimento, porque você, quando se entrega a uma pessoa com toda a sua devoção, né, de como companheiro, né, ou companheira, e depois ela se vê que ela não foi reconhecida, não foi vista, né, tudo aquilo que você fez de bom para o companheiro ou a companheira não foi visto, não foi reconhecido do outro lado, querendo ou não, fica uma dor, uma tristeza, um sentimento muito forte, por mais que a pessoa liberta, né, doadora de si, tudo, mas aqui na face da terra nós não temos aquele amor doador, puro, que não importa com quem a pessoa está ou quem ela ama, você a ame, independente de se ela gosta ou não de você, mas você a ama, né? Este tipo de amor, acho que até pai e mãe talvez tenham dúvidas ainda como que vai amar um filho quando eles não os respeitam, né? É muito difícil isso. Na questão amorosa, em relação ao crime passional, chega a esse ponto, né, de querer matar o marido, o noivo, o namorado, Então, isso é um apego, né? É um apego que daí já virou vingança, né? Aí isso não vale a pena, você entendeu? Porque tudo que é planejado é pecado, né? Se fosse por um estado de um ímpeto, né, de uma defesa, né, natural, né, talvez para a vida não seria pecado, mas quando se planeja, quando quer fazer algo planejado, estudado minuciosamente, isto não é bom para ninguém, você entendeu? Ninguém ganha com isso. Tanto é que na própria justiça, né, o crime planejado, ele é mais pecaminoso, cobrado, né? Ele é mais pesado, porque foi planejado, né? Quer dizer, é algo que realmente merece um punimento maior. Tá.
ainda na questão dos sentimentos aqui, o que leva o criminoso a carregar tanto ódio? A sua resolução, a sua decisão, o seu livre-arbítrio. A decisão é dele. Ele que escolheu esse caminho. E esse caminho realmente não tem volta. Quanto mais ele embrenha por ele afora, mais cego ele fica, né? Mais violento ele fica, porque eu já ouvi muitas vezes, já vi pessoas falar disso, que o difícil é matar um, né? 2, 3, 10, depois é muito fácil, o difícil é o primeiro. Então é isso daí, a pessoa embrenha neste beco sem saída e depois não tem volta. As consequências são cada vez maiores, e a pessoa se revolta por isso e ela fica cada vez mais violenta, sem dúvida. E não tem volta, né? Não tem volta. Então, é aquilo que Jesus falou: orai e vigiai, sedes vigilantes com a vossa vida, porque se você entrar nessa roubada, você não sai mais, infelizmente. Exatamente. Né? A gente pode traçar isso aqui para esse caso recente que aconteceu aqui no Brasil, no chamado Lázaro. Então, este Lázaro, pelo que me parece, ele é um fraco, né? Uma pessoa espiritualmente fraca, e que a anteninha dele capta todas as fúrias, todo o ódio, toda a vingança de muita gente que quer matar gente. Você entendeu? Então essas pessoas captam esse sentimento e elas ficam poderosas, sabe? É como uma central, né, de informação, como uma nuvem carregada de uma determinada informação negativa, uma informação vingativa, de vingança, de ódio, e a pessoa que se liga a isso, ela recebe como que uma descarga elétrica. Viu? É uma descarga elétrica. E ela fica possessa. Ela fica possessa para matar mesmo, ela quer destruir, ela quer matar. Não importa se é criança, se é velho, se é novo, quem quer que seja, ele quer fazer uma devassa. E isso acontece muito, é muito perigoso, principalmente esses fracalhões aí, esses caras meio tantã da vida aí, né, que a gente costuma dizer. Exatamente. E a questão desse Lázaro também, né, já está se descobrindo que as atitudes dele não era só ele, né, ele tinha o apoio de alguém por trás. Sim, né? Psicopata tem bastante por aí, você entendeu? Eles não pôs a manguinha para fora, mas que tem muito psicopata andando por aí como pessoa querendo fingir que é de bem, tem, você entendeu? Tem. E é só surgir oportunidade para eles entrarem em ação. Beleza. Esta pergunta aqui eu tirei da rede social, né? Inclusive agora há pouco. Como funcionava a religião antes de Cristo? Né? Eles acreditavam em algum ser superior? Sim, em Deus. Em Deus. Principalmente os judeus. Você entendeu? E também os orientais também acreditavam. Desde Siddhartha Gautama, que o neto, né, de Siddhartha Buda, o neto, ele reencontrou com o nome de Deus, né, e dali para frente ele descobriu que o nome do Criador para o ser humano se chamava Deus. Para ele foi uma grande descoberta, um sentimento de alma muito grande que ele teve, né? E este nome, este sagrado nome, que hoje é tão blasfemiado aí, né? Usado nas titicas da vida, né? O ser humano coloca este sagrado nome em tudo, né? Que é um pecado, um grande pecado. Este nome, há milhares de anos, o ser humano já se sabe que para nós, seres humanos, o nome do Criador é Deus. E que, né, a gente tem visto aí, principalmente nas redes sociais,
o tanto quanto, né, está sendo blasfemado, xingado, até em se tratando, né, da própria política, né, nego para poder dar alguma explicação ou algo político, né, desacreditam totalmente em Deus. Até os ateus, na hora deles mentirem, na hora deles fazerem os seus discursos nefastos, eles colocam o nome do Criador em vão, você entendeu? Todos eles juram em nome do Criador, usa este santo nome em vão todo tempo, mas você vê que é sempre uma blasfêmia, porque em verdade, eles não acreditam, né? Então, eles usam isto porque é costumeiro, né? Virou corriqueiro, né? Mas eles vão pagar por isso, não tenha dúvida disso. Que quem blasfemeia o nome do Criador pagará por isso. Não por vingança do Criador, é porque é pecado. É um grave pecado. O que se explica sobre o pecado? O que se analisa? O que é cometer um pecado? O pecado é tudo aquilo que transgride as leis de Deus. É uma resposta simples, mas fala, bom, mas você pode me perguntar o que transgride as leis de Deus? Pergunta para o seu coração, pergunta para o seu sentimento, que você ouvirá. Pergunta para o teu guia, que você ouvirá. Abre o teu coração para a verdade, abre o teu peito, se liberta dos nós, dos apegos que você tem, das amarras que te segura, e se liberte, que você vai ver o que é pecado e o que não é pecado. Vindo para um assunto mais atual, eu gostaria, né, o senhor como empresário, uma pessoa bem instruída, na questão da nossa política, né, da nossa política nacional. Nós já temos aí uma certa idade, né, já vimos muitos governos, né, e hoje nós temos aí o atual governo. Eu não sei como está tocando com tanta pessoa puxando pelo lado contrário. Que análise o senhor faz em relação a isso? Eu vejo as trevas furiosas vociferando, urrando, tentando por todos os meios retomar o poder. Porque para mim o presidente da República é um homem íntegro, honesto e que fez um juramento a Deus, à pátria, em fazer o melhor de si para a nação brasileira. E aí a quadrilha que se acorralava do poder, né, e que vivia nas benécias, né, nas benécias do dinheiro público, esse pessoal está todo chiando, está chiando demais mesmo, que acabou a mamata. Veja que o presidente, ele não conseguiu construir obras próprias. Ele, como é um homem íntegro e honesto, ele está acabando, terminando, Devair, as obras inacabadas que começaram a roubar o dinheiro e não construiu. E ele está construindo. Com a ajuda do Exército Brasileiro, né, principalmente as estradas, construindo. Você veja, Devair, que a transposição do Rio São Francisco, que ia lá para o Nordeste, né, que se falava tanto, que era um presidente nordestino, que ele ia fazer, que ele ia devolver para o seu povo, né, um reconhecimento daquele povo sofrido. Quem que terminou a obra? Depois de tanta roubalheira, que aquilo já estava umas 5 vezes o orçamento, o primeiro orçamento, foi o presidente Jair Bolsonaro que teve que terminar, porque os caras não terminavam, só roubava. Ele terminou, ele levou a água para os nordestinos, ele levou. Não adianta alguém falar, não, quem levou a água para os nordestinos
Foi o presidente Jair Bolsonaro. Quem está construindo as rodovias inacabadas, pontes inacabadas, projetos que o dinheiro foi desviado, e ele está terminando. Com a maior economia, com metodologia extremamente econômica, que você não vê falar de obras. Você não vê falar, você só vê falar quando está inaugurando. Entendeu? Então, essa é a nossa realidade. Eu sou apolítico, né? Eu não estou aqui para fazer publicidade de político nenhum, mas eu reconheço. Eu tenho um conhecimento de engenharia, de gestão, de negócio, de obra, e eu vejo que o governo dele não tem medido esforços para se construir, para ver com pouco dinheiro, porque ele ainda foi vítima aí desse Covid, né? Desta praga que veio da China e afetou o mundo inteiro, e nós estamos aí pagando o preço disso, né? O tesouro está sendo dilapidado por causa desta enfermidade. E ele não tem negado auxílio, né? E a gente vê, por um lado, né, a gente pega tanta tecnologia, o avanço que tem, a própria China, né, vendendo tudo, vendendo remédio, vendendo vacina, vendendo tudo e ganhando um dinheirão. Mas o Brasil tem uma coisa que eles não têm, que é a produção de alimentos. E eles já estão coçando a cabeça, né, para agora, para o futuro deles, né? Tem o dinheiro e vai comprar de quem? Se não tem para comprar, não adianta você ter o dinheiro, né? Há 30 anos atrás nós falávamos que quando o chinês comesse um pastel a mais por dia, ia ter que produzir tantos milhões de toneladas de trigo, tanto de óleo, tanto de carne, e ban. E o chinês, acho que ele não está comendo um pastel a mais, ele está comendo 2 a mais. Então, isso era previsto que ia acontecer e aconteceu. Mas até aí isso é bom, né? Nós somos um país eminentemente ainda considerado agrícola, apesar de nós termos os nossos conhecimentos tecnológicos, mas nós temos uma agricultura arrojada. A nossa agricultura é a melhor do mundo. Então, nós conseguimos subir num patamar de conhecimento, de fisiologia de solo, de estudo, de semente, de aclimatação de semente, de produtividade em solo pobríssimo, Devair, porque a agricultura é feita em cima de cerrado, onde não tinha nem vegetação alta. Eram árvores perenes, né? Pequenos arbustos, que aquilo nascia 5, 10 anos, morria, nascia outro de novo, porque o cerrado ele é muito cíclico. Ele não tem árvores perenes em cerrado. Você entendeu? As árvores de cerrado são árvores transitórias. Essa coisa aí do meio ambiente, ficar batendo a língua nos dentes aí, falando besteira, isso é tudo besteira, porque o cerrado, você não consegue ter uma árvore lá no cerrado que ela dura mais do que 15, 20 anos, ela morre, você entendeu? Ela é cíclica, ela não dura muito tempo. É diferente de uma árvore em terra de cultura, onde há as árvores aí tradicionais, os jiquitibá, os angelim, né? Sim. E outras tantas espécies brasileiras, que eu fui visitar aquele jiquitibá rosa ali em Santa Rita, né? Do Passa Quatro ali, naquela reserva do governo estadual, uma árvore que tem 3.500 anos, e é a coisa mais linda do mundo você vê aquilo lá, né? Eu fiquei encantado de ver aquelas árvores, porque não é uma árvore, são várias árvores, mas tem uma que é a rainha de todas lá. É uma coisa maravilhosa. No cerrado não existe isso, sabe? Isso não existe. Em cerrado, em se tratando de cerrado, isso não existe. As árvores são cíclicas. Exatamente. Nós entrevistamos um coronel na manhã de hoje aqui na nossa programação. Sim. E ele trabalhou por muito tempo na Amazônia. E ele estava falando da grandeza que é a Amazônia, né?
Certo. E essa mesma grandeza que tem é a mesma grandeza que é feita a política em cima de tudo isso, né? Então, a gente fica aí analisando, né, que é o pulmão do mundo. Né? Os americanos acabou com tudo, acabou com os índios dele, acabou com as árvores dele, e agora querem tomar conta de uma coisa que não é deles, é do Brasil. Mas você conhece a Amazônia? Não. Eu conheço a Amazônia. Eu já visitei, inclusive, a chamada tirada de madeira, exploração de madeira controlada, aonde você faz da floresta uma roça de madeiras. A cada 10 anos você passa identificando as árvores que estão maduras, que já chegou no porte, e você tira aquela árvore e planta 1, 2 variedades naquela clareira que abriu. E eu vi mogno na Amazônia, com 8 anos, no meio da floresta, que foi plantado, que já podia ser cortado novamente. Então, deste jeito, você não acaba com a floresta, porque a floresta amazônia, ela está situada numa região que por volta de 12.500 anos era uma região de mares rasos, com pequenas ilhas. Então, quando a penúltima lua, né, abateu sobre a Atlântida, que afundou a Atlântida, levantou toda a cordilheira dos Andes, toda a cordilheira do Pacífico, ela levantou, e as águas, então, desses mares rasos, escoou para o mar e veio, se formou essa região amazônica. Então, você veja lá, a grande parte da Amazônia, as árvores não conseguem fincar um peão aí 3, 4, 5 metros de fundura. As árvores são de raízes superficiais, e eu vi tempestade, quando dá uma tempestade de vento na Amazônia, derruba muitas árvores, mas muitas árvores mesmo. Por quê? Porque as árvores não têm peão para segurar. As árvores têm um sistema radicular muito aéreo, entendeu? Que não passa aí de 1 metro de fundura, e essas raízes se estendem por uma área arredondada bem grande, mas quando há uma tempestade muito forte, ela tomba. Ela tomba e arranca aquela sapata inteira. Eu vi, né, eu tirei fotografia de sapata de árvore na Amazônia arrancada, que tinha mais de 5 metros de altura, a sapata dela. E você vê o peão, não tinha mais que esse comprimento assim. Parecia um tradinho, sabe? Um arco de pua assim, ó, que foi, e naquela pissarra, naquela pedra pissarrenta, aquele solo pissarrento, ele não consegue penetrar. Então, é uma região nova. Nós podemos dizer que a Amazônia, a grande parte da Amazônia, é uma região nova. Ela nem serve para agricultura, se você quer saber. Ela nem serve. Ela serve para floresta mesmo. Mas poderia ser explorada, tirando as árvores maduras e plantando árvores novas ali, inclusive variedades amazônicas, que seja de maior interesse comercial, não teria problema nenhum. Assim, para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor desse a opinião do senhor em relação à pandemia, né? Que, graças a Deus, parece que a cada dia que passa, né, a gente está diminuindo o número de internações e, consequentemente, o número de pessoas doentes e o número de mortes também vem diminuindo. A pergunta é a seguinte: nós estamos começando a vencer, né, essa pandemia, Cecília? Eu acho que sim, Devair, porque o estado psicológico da pessoa influi demais. As pessoas, como eles estão tomando as vacinas, e aí eles se sentem mais seguros, isso torna-se um clima mais ameno, as pessoas ficam mais tranquilas, mais satisfeitas, e deixa de pensar na desgraça, né? E aí, consequentemente, tudo melhora. Eu tenho visto lá na fábrica, todos que vai tomar vacina, quando ele volta, já tomei a segunda dose. Hoje mesmo um amigo meu lá, um funcionário amigo,
ele me anunciou lá, ó, acabei de tomar, já tomei a segunda dose, viu? Tô tranquilo. Eu falei, que bom, maravilha. Então, na cabeça da pessoa, ela está tranquila, você entendeu? E isso é muito bom. Isso cria-se um clima, né, mais ameno, mais feliz, menos tenso e, no fim, dá tudo certo, né? Vamos torcer para isso. O senhor não tomou a vacina e nem vai tomar? Não, eu não preciso tomar. Não tomei e não vou tomar. Entendeu? Eu me seguro aqui na minha profilaxia, a minha imunidade é alta, eu vou deixar a vacina para quem precisa. Tá legal. Seu Cid, muito obrigado, né, pelas palavras. Passa rapidinho, né? O bate-papo aqui já se foram 35 minutos e passa rapidinho. Que bom. Obrigado, e a semana que vem esperamos que o Adir de Souza esteja por aqui. Se ele não tiver, a gente está também, né? Com certeza. Sempre trazendo o conhecimento do seu Cid Bertani. Muito obrigado. Muito obrigado aos ouvintes, obrigado aí pela atenção e uma boa noite e até a próxima. Beleza, a gente volta semana que vem. Covid-19. A TV Batatais está com você. Em nossos programas, trazemos as últimas notícias sobre o Covid na cidade e como se prevenir. Use álcool gel, pratique o distanciamento social e sempre use máscara. Se todos seguirem as regras, vamos vencer o coronavírus e viver em paz. Mais uma campanha da TV Batatais, a TV do nosso povo.